Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de Pro pra Pro. Hoje eu tô aqui na companhia do meu excelentíssimo Bartolomeu Eugênio. Essa coisa maravilhosa, essa coisa que é um presente para a humanidade, não é? Mostra a sua cara, dá o seu focinho, filho, olha lá. Ai, que coisa mais rica que eu sou, minha mãe. Ele é muito lindo, esse aqui é um presentão. Mas, então, eu vim conversar com vocês hoje, dando sequência à nossa série sobre os florais de Bach. Hoje eu trouxe ainda dentro do grupo da preocupação excessiva com o outro, que se chama Beach. Ele é um floral que ele é muito usado para pessoas que têm muita dificuldade de considerar o outro. Sabe pessoas que têm o hábito de julgar? A pessoa tá ali parada, tá aqui com aquela cara, aquele semblante que aparentemente é calmo, é tranquilo, mas tá aqui, ó, fervendo ideias. Tipo, ai, não, já sei como é que faz, como é que é. Ai, nada disso vai valer a pena, melhor fazer dizer que eu faço assim melhor. Ai, tem uma chato pra te falar como é que tem que ser feito. Sabe coisas assim? Então, esse floral, essa essência, ela é muito útil para pessoas que assumem esse perfil de um semblante calmo, de um semblante tranquilo, mas que na verdade dentro da cabeça estão mentalmente ali perturbados porque tem muita dificuldade de aceitar o conjunto de ideias de outra pessoa, né? São pessoas que têm um perfil de julgadores o tempo todo. Então você tá contando algo, a pessoa já tá com a resposta ali na ponta da língua. Mas é que você tinha que ter feito assim, né? Não, mas é que você também, né? Não, mas é que você também não fez assim, né? Mas eu te falei, se você fizesse como eu fiz... Não, mas é que do jeito que você tá fazendo, né? Sabe pessoas que têm o tempo todo o dedo apontado? Culpabilizando, julgando, dando a sentença pro outro? Esse Floral Beach é para esse perfil de pessoas. Pessoas que têm muita dificuldade de se aproximar do lugar que o outro ocupa. E quando eu falo se aproximar, eu trago essa ideia de empatia, que não é se colocar no lugar do outro, porque isso é humanamente impossível. Eu não tenho como sentir como o outro sente, eu não tenho como experimentar na mesma intensidade que o outro experimenta, mas eu posso tentar me aproximar ao imaginar essa situação. Eu tento me aproximar da situação do outro quando eu coloco na minha cabeça ali todos os personagens, monto todo um cenário, né, e trago essa realidade para próxima de mim. Então, pessoas com esse perfil de julgadoras, que tem esse perfil de ai, fica quietinha logo pra eu te dar como é que você tem que fazer, eu vou te dar a resposta certa, sabe? Pessoas que são cortantes na forma de dizer, de tratar o outro, são pessoas que têm muita dificuldade de atuar na empatia. E considerando a forma como hoje a gente vê a nossa sociedade atuando, as relações se formando, o quanto a empatia se faz necessária, a escuta do outro, a angústia do outro, o desejar do outro, a frustração do outro, a alegria do outro, o quanto a gente precisa trabalhar a empatia para se aproximar do outro, para estreitar o laço com o outro. Então, pessoas que assumem esse perfil Beach precisam, podem e devem buscar essa essência para se tornarem mais tolerantes, mais empáticas, para conseguirem considerar o conjunto de ideias do outro trazido. E que essas ideias podem sim se agregar à sua, podem sim ser complementadas pela sua, que cada um tem o seu valor. Por muito tempo eu confesso que eu atuei assim, em especial no começo da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar como professora, eu adorava estudar e ler e colocar em prática e saber dos resultados. E aí eu me lembro que por muito tempo eu atuei achando que o outro não sabia nada e que quem sabia era eu. Então qualquer coisa que o outro falava, eu, tá, mas é assim que faz, tá? Não, porque fulano falou isso. Porque o que eu estudei foi isso. Porque a teoria é essa, sabe? Cortante, né? Desconsiderando o saber alheio. O que é uma ironia, né? Porque como educadora, como professora na sala de aula, se eu não considerar o saber do meu aluno, eu jamais vou conseguir fazê-lo subir degraus e degraus, né? Se eu não considerar o meu saber, o meu conhecimento atrelado ao dele, dificilmente a gente vai conseguir sair dessa zona de conforto, dessa linha, dessa normose, né? O Mário Sérgio Cortella sempre fala isso, até quando nós vamos brigar por ideias, né? Então, se hoje eu tenho uma ideia e você traz a tua, poxa, eu passo a ter duas ideias, não é mais interessante ter duas ideias do que uma? Então, o perfil do Beach é esse,
Pessoas que precisam se tornar um pouco mais empáticas, tolerantes, considerando o saber do outro, considerando o tempo de maturação do outro, considerando que o outro tem sim o seu grau de importância, o seu grau de relevância e precisa sim ser valorizado, ser visto, ser aceito, ser compreendido. Essa é a palavra, compreendido. Eu preciso compreender como o outro é, como o outro enxerga, como o outro sente. Eu preciso me aproximar desse outro, para assim criar um laço mais harmônico, um laço mais verdadeiro, mais regado de significados. E assim, como eu falei no vídeo anterior, em que eu conto um pouco sobre a essência Beat, que nos torna mais tolerantes e mais compreensivos, hoje eu trago para vocês a essência Chicory. A essência Chicory pode ser um complemento à Beat. E por quê, Renata? A essência Chicory, ela é mais direcionada àquelas pessoas que têm dentro de si um instinto mais maternal, sabe? Aquele instinto de cuidadora, de gentil, de amável, que tá o tempo todo ali tentando dar assessoria, cumprir. É como se essa pessoa quisesse o tempo todo ter uma importância. Ela precisa aparecer, né? Mas aparecer de um jeito amável, de um jeito gentil. Eu e aqui o Bartolomeu seguimos nesse amor, né, filho? Estreitando os nossos laços. As pessoas que possuem esse perfil do Chicory, dessa essência, são pessoas que são gentis e amáveis, são pessoas que sempre precisam estar presentes e ter uma participação, elas sentem essa necessidade de participação, e essa participação chega a ser tão grande, que ela passa a se tornar uma pessoa possessível e sufocante. Passa a se tornar uma pessoa melindrosa, uma pessoa que se magoa com facilidade, passa a se tornar uma pessoa que se sente injustiçada, sabe a pobre coitada? Poxa, depois de tudo que eu fiz pra você, todo o amor que eu te dedico e você ainda tem coragem de fazer isso comigo? Pessoas que assumem esse perfil do coitadismo, né? E que não percebem que estão atuando dessa forma, né? Pessoas que usam desse cuidar excessivo e super protetor para se sentirem vistas, para se sentirem necessárias e amadas. Eu convivi com uma pessoa assim por muito tempo. E eu me lembro que o discurso dela por muitas vezes foi: não, eu levo o leitinho na cama. A filha já tinha 20 e tantos anos, assim, né? Eu levo o leitinho na cama e aí ela sai, eu não consigo dormir, eu passo a noite inteira acordada esperando porque o meu coração fica apertado. E aí de manhã eu fui lá fazer por ela. Então era uma mãe que o tempo todo estava fazendo pela filha, pensando pela filha, direcionando pela filha, cuidando, mas era um cuidado tão super protetor, tão excessivo, em que essa própria pessoa se anulava. Porque ela não tinha tempo de cuidar da vida dela. Pensa, como é que eu vou cuidar da minha própria vida se eu fico o tempo todo tentando cuidar da vida do outro? Não dá, é inviável, é impossível. Né? Então, pessoas que assumem esse perfil do Chicory são pessoas que fazem, mas que tendem a cobrar esse amor de volta quando elas não são atendidas nas suas necessidades. Né? E há de se pensar que nunca serão atendidas em todas as suas necessidades, porque a vida é assim, nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente quer, né? São pessoas que ficam o tempo todo tentando corrigir o erro do outro, sabe? Que fica passando um pano. Então, a pessoa tinha que colocar um livro aqui e um lá. Aí ela vai e fala: eu coloquei o livro que você não colocou lá, tá bom? Eu já arrumei pra você, tá bom? É aquela pessoa que fica dando satisfação o tempo todo de tudo que faz. Como uma carência, uma necessidade muito grande de ser vista. Percebe? São pessoas que se tornam possessivas num nível que quem tá do lado já não quer mais ficar perto, porque perde o livre-arbítrio, perde a capacidade de pensar por conta própria. E a gente percebe que pessoas que são assim têm uma tendência a carregar um peso muito grande, um fardo muito grande nas costas, porque carrega a própria angústia da vida, porque viver é angustiante, porque o tempo todo a gente está lidando com várias situações complexas,
e a vida dos outros. Então você imagina, eu lido com a vida do meu pai, normalmente esse perfil é mais familiar, tá? Então são pessoas que querem cuidar da vida da mãe, do filho, do primo, do cachorro, do papagaio, do cachorro, do filho, do primo, que mora a 500 quilômetros de distância. Sabe aquelas pessoas que vão amarrando e querem todo mundo perto ali, debaixo da asa, pertinho, juntinho, pra ela ter esse controle e ficar cuidando de todo mundo? Olha que pesado, olha que impossível, né? Então essa essência chicory, ela ajuda a pessoa a desenvolver um amor incondicional pelo outro, sem esperar nada em troca. Nem atenção, nem reconhecimento, ela só ama. Ama porque o amor é bom, porque amar é bom, porque vale a pena, né? Então ela ama, assim, ficar aguardando a hora em que ela vai ser reconhecida. Ela consegue cuidar sem possuir, sem sufocar, ela consegue compreender, fazendo uso dessa essência, que o cuidado dela vai até a página em que o outro também quer se cuidar, né? E que o espaço dela precisa ser respeitado assim como o do outro também. O chicory te ajuda a criar um certo limite entre o seu e o do outro, o seu espaço, o seu pensar, o seu fazer, o seu sentir e o do outro. Coloca uma certa barreira, porque essas pessoas tendem a serem tronas, intrusas, né? Então, o chicory te ajuda a colocar uma barreira de compreensão, livre-arbítrio do outro, o meu. O cuidado excessivo sufoca, machuca, maltrata, impossibilita o outro de crescer, de aprender. Inclusive, essa essência ela pode ser usada por alunos, por crianças que têm uma tendência a necessitar desse professor o tempo todo. Assim como por nós, professoras, que precisamos o tempo todo da avaliação de alguém, sabe? Olha, eu já entreguei aquele formulário, tá? Olha, eu já fiz aquela planilha que você mandou. Olha, eu já coloquei a atividade aqui, tá? Olha, eu já fiz a prova, tá pronta? Você quer olhar de novo? Vamos olhar juntas? Sabe aquele professor que tem toda hora essa necessidade de ficar sendo visto, reconhecido e validado nas suas condutas? Então, essa essência pode te ajudar a compreender que calma, tá tudo bem. Faz o que você precisa fazer, o outro vai fazer o que o outro precisa fazer e assim todo mundo vai caminhar. Então, essa essência também é muito boa para crianças que têm aquela possessão com brinquedos e amigos, sabe? Vale a pena, né, ficar com isso no radar. Se um dia você tiver contato com algum pai, alguma mãe que precisa de ajuda com essa posse que esses filhos têm, de repente indicar, olha, você pensou em procurar um floralzinho que ajuda, né, essa criança a desapegar, a trabalhar esse desapego? Fica aí uma dica, né? Nós, professores, eu sei o quanto a gente tem de limitação dentro do cenário escolar, mas eu também sei o quanto a gente pode provocar pessoas a buscarem conhecimento, né? Então fica aí essa dica. Chicory pode ajudar você a amar incondicionalmente, a cuidar, sem ter a necessidade de ser reconhecida e de receber coisas em trocas, né? Amo porque amar é bom, amo porque amar é gostoso, amo porque amar me faz querer ser amada de forma recíproca, né? Me tira desse lugar de possessão, de controladorismo excessivo, né, de posse, e me coloca numa suavidade de meu espaço, o espaço do outro, e assim a gente vai seguindo no flow. Então fica aí a minha dica, são duas essências, né, bem bacanas. Essa daqui é a chicory, a outra que eu coloquei no vídeo anterior é a beach. Elas se complementam, elas ajudam a gente a desenvolver um pouco mais esse amor universal e liberto, né? Esse amor que engrandece. Combinado? Fica aí a minha dica. Um beijo enorme pra vocês, uma boa semana. Tchau, tchau.